jeito que é melhor. Vamos pedir que o pastor Francisco ore por nós. E depois nós fazemos a leitura. Pastor Francisco, por favor. Deus, nesse momento, Pai, vamos levar a tua palavra, Senhor. Toma nas tuas mãos teu filho, Pai. Nesse momento, Pai, usa como instrumento para falar com toda a igreja aqui presente, Pai querido. Concede, Pai, na boca do teu céu, que nós necessitamos, vai segundo a tua vontade. Não seja o que nós queremos ouvir, mas o que tu quer que nessa noite nós podemos ouvir. Toma nas tuas mãos e abençoe para a glória do seu santo nome. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, meus irmãos. Coríntios capítulo número 11, versículo de número 23, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória ao nome que é sobre todo nome, ao nome do meu Rei, meu Deus, ao nome de Jesus, meus irmãos. O homem não pode ter nada se do alto não for dado, que na palavra é Jesus. Ele é o dono da igreja, é o dono da minha vida também. E ele também é o teu dono. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Muito obrigado, meus irmãos, pelo respeito à palavra de Deus, com sua assento. Meus irmãos, eu quero louvar a Jesus, meus irmãos, por causa da bondade que o Senhor tem comigo. Eu disse ontem aqui, da bondade de Deus, me permitir servir ao Senhor no meio dessa congregação. Me sinto muito bem aqui. Sinto muito bem. Gosto de estar aqui. Faço força para estar aqui. E faço isso, meus irmãos, com muito prazer. Eu quero agradecer a Jesus por estar no meio dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco Mariano, pastor José e demais pastores dessa congregação. Eu louvo a Deus pela vida desses pastores que me tratam realmente muito melhor do que eu mereço. Eu quero agradecer a Deus também por todos os irmãos aqui da igreja, os irmãos que eu já conheço de nome, faço questão de conhecê-los por nome sempre que possível. Sempre que possível eu luto para decorar o nome, né, Lucas? Lucas hoje está passando carne, né? Então as amizades se estreitam, né? Assim que acontece. Então sempre tenho tentado fazer isso, meus irmãos, e é assim que eu me sinto bem. Quero louvar a Deus pela vida da minha maravilhosa esposa, a mulher da minha vida, a mulher a quem eu amo. A mulher, depois de 24 anos de casado, eu a amo muito mais do que quando eu casei, em 1997. Deus tem cuidado de mim através da vida da minha esposa, minha pastora. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher que tem cuidado de mim, meus irmãos. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Deus abençoe a igreja. Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Eu fiz um projeto de não falar, eu queria falar apenas na escola bíblica dominical, que é o que eu realmente gosto de fazer. Mas Deus nos deu uma outra direção. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui essa noite. Deus é Deus de aliança, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus de pactos. Nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança é um acordo. Aliança é um contrato. Aliança, meus irmãos, é um contrato que normatiza uma relação.
Aliança é um acordo que rege uma relação. Aliança é um acordo, meus irmãos, que eu não gosto, a palavra não é tão certa, mas ela que dá a lei de uma relação. Como é que eu vou, quando eu faço um contrato, uma aliança com Damião, é esse contrato que vai reger a nossa relação. Tudo bem até aí? Então Deus é um Deus de contrato, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pactos. E eu quero lhes falar, meus irmãos, sobre 3 pactos nessa noite. Sobre 3 pactos. E o primeiro pacto com que eu quero falar com os irmãos é sobre esse pacto que Jesus fez com o seu sangue. Jesus fez um pacto que todos nós conhecemos, e é um pacto feito no Novo Testamento. É uma nova aliança, um novo contrato, porque o contrato inicial, ele havia ficado velho. É por isso que a Bíblia diz, retira o primeiro para que se estabeleça um novo. Então Jesus faz esse contrato, esse acordo, e esse acordo é feito através do derramamento de sangue de Jesus. Não há novidade com relação a isso. A questão que eu quero lhes falar, meus irmãos, com esse primeiro pacto, e esse pacto é o melhor de todos, mas é um pacto de salvação, mas também é um pacto de estabelecimento da família de Deus. Da família de Deus. Jesus é o Filho unigênito. Unigênito significa o único do gênero, não há novidade nisso, você sabe disso. Jesus também é o primogênito, é o primeiro de todos os filhos. Só que há uma coisa muito importante que nós saibamos, é que Jesus é o primeiro, mas não existe segundo filho. Jesus não é o primeiro de milhares e milhares, porque todos os demais são irmãos, igualmente filhos na família de Deus. Você e eu somos perfeitamente iguais diante de Jesus. Eu não sei qual é a experiência que você tem de família. Eu não sei qual é a experiência que você tem de família. Talvez quando fala de família para você, a família para você é um lugar de dificuldades. Talvez quando fala de família para você, quem sabe você foi, por exemplo, violentado por quem deveria te defender. Quem sabe você sofreu atos covardes de quem deveria cuidar de você. Quem sabe você foi abandonado. Eu tenho um amigo que ele, depois de adulto, mudou o nome dele. O nome dele trazia o sobrenome do pai. E o pai nunca cuidou dele, o pai abandonou a mãe dele e eles sofreram muito por causa do abandono do pai. Então, quando ele cresceu, ele mudou o nome dele, fez uma ação, moveu uma ação na justiça para que mudasse o nome dele, porque ele não, aquele que deu o nome a ele, que colocaram no RG, na certidão de nascimento dele, não era o pai dele. Entende como nós falamos de família, isso pode ser um trauma para você. Tem outra questão, as famílias têm problemas. Lembra da primeira família? A primeira família, Caim mata Abel dentro de casa. Então, às vezes, o nosso relacionamento, as nossas referências de família não são as melhores. E o que pode ser que quando isso acontece, a gente projeta para dentro da igreja a mesma coisa. Nós projetamos isso, nós trazemos isso na alma. O meu pai é alguém que é um covarde. O meu irmão também é um egoísta, então ele só pensa em si. E lá em casa, consciente ou não, Jussivan, vai aprendendo que é cada um por si. É cada um por si. Eu vou lutar as minhas guerras, mas meu irmão lute as dele. Meu irmão, lá em São Paulo tem uma frase agora dos adolescentes, que diz, meu irmão que lute. Compreende? Mas Jesus, meus irmãos, ele espera da família diferente. Porque a família de Deus, ela é constituída por aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, que foram perdoados por Jesus. E a gente, não há teólogo que possa explicar isso, e muito menos eu tenho a intenção de fazer isso. Filiação de Deus tem a relação com a habitação do Espírito Santo. Quando alguém é regenerado, nasce de novo, pelo poder
poder do Espírito Santo, ele recebe o espírito de adoção de filhos. Então é uma coisa que não dá para saber quando acontece, mas é tudo muito ao mesmo tempo. Regeneração, justificação e perdão de pecados. O Espírito Santo só habita em quem recebeu a lavagem regeneradora do Espírito, foi lavado, purificado, recebeu o Espírito de adoção de filhos e agora é filho. E a família é irmão. E é muito ruim para nós se quando eu olhar para o Joel eu dizer assim: o Joel é seu irmão, é só um irmão da igreja. É só um irmão da igreja. Como se a família de Deus não fosse família. Então Jesus faz uma aliança para perdoar pecados e colocar todos nós dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um corpo, de uma habitação, para que nós pudéssemos nos ajudar. Segundo pacto que eu quero falar com os irmãos é um pacto muito bonito, feito em Gênesis capítulo número 15. Se puder colocar na tela, eu agradeço. Eu fiz um favor de perder meus óculos. A Adriana, se descuidar um pouquinho de mim, eu perco tudo, gente. E eu estou com dificuldade para ler, mas está aqui, estou enxergando melhor do que lá no quarto. Vamos lá. Primeiro, aliança que eu quero falar, eu já disse sobre aliança de família. Nós precisamos entender que aqui é a nossa família. Elaine é minha irmã e minha família. Cleide é minha irmã e minha família. Rafaela é minha irmã e minha família. Você que eu não conheço o seu nome, mas se você recebeu o Espírito de adoção de filho, você é meu irmão e minha família. E eu aprendi na casa com o papai e com a mamãe que família é uma coisa muito preciosa. Família é uma coisa muito preciosa. Mas eu quero também falar, meus irmãos, sobre o impacto de um chamado, daquele que foi vocacionado para o trabalho. Porque Deus, meus irmãos, encontra, Gênesis capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Meus irmãos, Deus está estabelecendo nesse capítulo um pacto de um chamado com Abrão. E esse pacto acontece na relação, acontece no dia a dia, acontece na vida, e nem mesmo no culto. Eu defendo, não um culto na vida, mas uma vida de culto. De modo que se eu estiver almoçando é culto, e de modo que se eu estiver me divertindo é culto também. É culto. Hoje teve um culto em torno de uma churrasqueira, é culto ou não? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então lá na sua casa é culto. Quando eu estiver trabalhando é culto. Culto é um serviço. A palavra culto é serviço. Eu estou prestando um serviço na vida. E você está prestando um serviço a Deus na vida e para as pessoas na vida. Então Abraão está nesse relacionamento aí, ó. Ele tem uma visão. E Deus aparece dizendo para ele: ó, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou quem te protege, mas eu também sou a sua maior recompensa. Eu sou uma grande recompensa para você, Abraão. Gente, se Deus nos aparecesse hoje, presbítero Francisco, e dissesse para nós: olha, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, a gente ia ficar muito feliz, ou não? Opa, Jesus foi lindão. Quase que saímos junto, né? Sou lindão, Jesus. Sou lindão, porque eu sou o meu galardão e o Senhor também é o meu escudo. Mas Abraão sai da vida, e ele vai dizer: ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de questionamentos, e nós, meus irmãos, precisamos nos lembrar que Deus não se preocupa tanto quando você questiona. Porque quem é aqui que não tem dúvida? Eu tenho muito medo de acreditar em alguém que diz que não tem dúvida, que não questiona. Eu tenho muito medo.
Já há um filósofo que diz que há muitos sábios cheios de dúvidas e muitos tolos cheios de certeza. Quem tem resposta para tudo, Clerice, pronta, geralmente é um tolo completo. Geralmente é um tolo completo. Quando você for conversar com uma pessoa que ela já sabe de tudo, então desconfie dela. E Abraão está cheio de dúvida, porque ele vai falar para Deus: Deus, é o seguinte, como é que é isso? O senhor está falando que o senhor é o grande galardão, e é o grande, o meu escudo, mas eu ando sem filho. Eu saí de Ur dos Caldeus porque o senhor me chamou, mas eu não tenho filho. De quem vai ser a minha herança? Então Deus vai falando com ele. Na visão, eu não sei como acontece, eu sei que ele sai e fala: olha as estrelas, e aí você conhece, você pode contar, assim será a tua descendência. Eliezer Damasceno não vai ser o teu herdeiro, mas o que sair de você, Abraão, esse vai ser o teu herdeiro. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça, foi colocado sobre ele como justiça. Veja bem, por que acontece na vida? Vai havendo as dúvidas, e Deus vai passando o tempo e vai agindo, a ponto de que Deus disse para Abraão: Abraão, você agora vai oferecer um sacrifício para mim, você vai me oferecer uma oferta. E aí Abraão vai lá e oferece uma oferta. Não é no mesmo dia, porque as coisas de Deus não são automáticas, nem tudo precisa de um tempo para que aconteça. O que começa pequeno hoje pode ser grande amanhã, mas também pode acabar, mas pode ser grande. Mas o projeto de Deus é de sempre de coisa grande. E aí Abraão na vida vai fazendo, e aí ele pega e Deus faz um pacto com ele. Ele pega alguns animais, versículo de número 9, e disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, versículo de número 9, capítulo 15, e uma rola e um pombinho, e traz-lhe todos esses, e parte-os pelo meio, e pôs cada parte deles uma de frente, mas as aves, uma de frente da outra, e as aves não partiam. Olha a cena é horrível. A cena é horrível. Pegou um animal, eu só vejo um animal morto, né? E depois está morto, todo mundo come. Mas matar não, todo mundo tem coragem. Mas a cena é horrível. Parte no meio dos animais, aquele sangue para todo lado, e coloca aqui de frente. Uma banda de um lado e a banda da outra banda do outro. Os animais partidos no meio. Isso é cena horrível. Certo? A Bíblia diz, meus irmãos, olha que a coisa vai acontecendo na vida. E pondo-se o sol, aí diz o seguinte: e as aves do céu desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. Vem cá, se Deus mandou ele sacrificar, por que ele já não cortou? E na hora que cortou, já aconteceu o que tinha que acontecer? Porque todas as promessas e alianças de Deus requerem um tempo, um momento. E se Abraão deixasse que as aves comessem os cadáveres ali, aquela oferta não seria aceita por Deus. Então o que dá a entender isso aqui? Que precisa de esforço para manter o pacto. Precisa de esforço da minha parte e da sua parte. Isso não gera mérito, mas precisa de ter muita coragem, de lutar até não aguentar mais. Aí Abraão luta, espanta a ave, está lá os cadáveres, aquela coisa horrível. E aí a Bíblia diz que o sono cai sobre Abraão, e aí Deus aparece. Versículo de número 17, diz o texto, 17. Vamos lá? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou
por aquelas metades. Passou uma tocha de fogo e um forno de fumaça, é um trocadilho aí, mas é uma coisa só. Uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Não há dúvida nenhuma que essa tocha de fogo aí é Deus. Mas qual que é a questão? Porque Deus passou uma tocha de fogo entre as metades. Porque um contrato, um acordo naquele tempo, sempre era feito entre duas pessoas, mas a parte mais fraca da relação, passava entre as metades. E era dizer o seguinte: olha, quando eu passar aqui por essas metades, eu que sou mais fraco, e que a relação pode ser quebrada, o acordo pode ser quebrado do lado de cá, então eu passo entre as metades e estou dizendo assim: olha, que Deus me faça como essas vítimas, se eu não cumprir a parte do acordo que me cabe, e me faça ainda pior do que aconteceu com essas vítimas aqui. Por que Abraão não passa entre as metades? E quem passa é Deus. Porque o chamado que você recebeu de Deus e que eu recebi de Deus, quem garante esse chamado aí é Jesus. Porque é Ele que chama, e é por isso que Ele que passa entre as metades. E é uma característica de profunda humilhação da parte de Deus, para que você estivesse aqui, que eu estivesse aqui. Jesus passou entre as metades para dizer para Abraão: Abraão, eu chamei você, eu garanto você, eu levanto você, eu sustento você, eu faço um pacto, mas eu juro pelo meu nome, pela minha pessoa, que você vai permanecer de pé, eu vou sustentar você e eu vou continuar com você. E nessa noite, meus irmãos, você e eu precisamos renovar o pacto do chamado essa noite. Você precisa renovar o pacto do chamado que Deus lhe deu. Você precisa renovar essa aliança do chamado que Deus deu a você. Porque quem te chamou não fui eu. E quem te chamou, por mais ilustre que sejam os pastores aqui na retaguarda, eles não te chamaram, eles não te sustentaram, não tem condição de sustentar você, não dá graça a você. Quem faz tudo isso é Jesus. E Ele se diminui para isso. Ele se encolhe, Ele se apequena para que você seja engrandecido. Ele desceu para que você subisse. Ele morreu para que você tivesse vida. Então há um pacto de uma família, há um pacto de um chamado ministerial. E eu gostaria de lhes falar, meus irmãos, sobre um pacto de amizade. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 3. É um dos textos que eu acho fora da curva na Bíblia, é extraordinário. 1 Samuel capítulo de número 18, versículo de número 3, meus irmãos. Você conhece o texto? Você conhece o texto? Fique tranquilo que eu estou muito seguro daquilo que Deus me mandou fazer e daquilo que vai acontecer aqui, meus irmãos. O ritmo, meus irmãos, não dita a graça de Deus. E nós estamos tranquilos. Posso te pedir um favor, Geraldinho? Eu não vou muito longe, mas eu gostaria que o senhor preparasse um hino, tá bom? Eu vou te chamar à frente quando eu for terminar. Eu queria que o senhor cantasse mais uma vez aquilo que Deus colocou no seu coração. Vamos lá. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Isso aqui, meus irmãos, é um pacto que existe na Bíblia de amizade. E esse pacto aqui não tem nada a ver com o pacto com Deus. Quando alguém às vezes pensa que o Jonatas era Jesus e Davi era gente, os crentes, é
é isso que o texto diz. A intenção primária do texto é que a amizade entre dois amigos, e acabou. A amizade entre duas pessoas. E eles fizeram uma aliança. Eles fizeram um acordo. E é um pacto de amizade, é um pacto de fidelidade, é um pacto de lealdade, de comprometimento. Deus, meus irmãos, quando faz um pacto, um acordo é comprometimento, é comprometer-se. Deus, Ele faz a promessa e Ele se compromete com aquilo que Ele prometeu. E a exemplo disso, nós também precisamos, meus irmãos, reatar pactos aqui essa noite. Pactos aqui essa noite. Veja bem, Davi, ele vai sendo perseguido por Saul, e Jonatas fez uma aliança de amizade com ele. Veja, Saul é pai de Jonatas, rei. Jonatas era herdeiro do trono. E Davi, meus irmãos, era uma ameaça ao trono. No entanto, eles fazem aliança. E quando Saul tenta matar Davi, quem livra Davi é Jonatas. Que lealdade, que amizade, meus irmãos. E aí, nós sabemos que Jonatas morre. 1 Samuel capítulo número 30, não precisa abrir. Jonatas morre. Davi vai assumindo o reinado aos poucos. Isso também não é tão importante, mas a questão é que Davi, ele passa a reinar. Ele passa a reinar. Mas Jonatas está morto, mas ele passa a reinar. E sabe qual é a grande questão aqui? É que Jonatas não havia morrido dentro do coração de Davi. Jonatas não havia morrido dentro do coração de Davi, meus irmãos. Vou lhe contar uma história. Um pastor recentemente teve uma revelação. Que um obreiro, numa reunião com ele, colocou o celular no bolso e gravou a reunião. E quando acabou a reunião, o obreiro pegou e colocou, isso foi uma visão, entende? Uma visão. Ele colocou o áudio e publicou. Quando esse pastor acordou da visão e do sonho, ele falou: isso vai acontecer. E tem outra coisa, não vai demorar. Isso é uma traição. O que aconteceu? 20 dias depois, estourou a questão. Um obreiro, que era amigo, que era companheiro, o traiu. E eu orando junto com esse pastor, ele disse o seguinte: sabe qual é a minha preocupação? É que tal irmão não morra dentro do meu coração. É que essa pessoa que me traiu, que me magoou, que me feriu, que me decepcionou, que devia me proteger, mas não protegeu, que devia manter o pacto de amizade que nós fizemos, e ele quebrou o pacto, quebrou a aliança, foi em direção contrária. O problema é que essa pessoa aí, se ela morrer dentro do meu coração, e nós, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque você pode estar vivo, mas carregando um cadáver dentro de você. Você pode estar vivo, mas está carregando dentro do seu coração alguém que morreu para você. Ele está vivo, você está vivo, e você tem outra coisa. Você está vivo espiritualmente. Eu não estou pregando para morto espiritualmente. E se Deus tivesse me mandado falar para morto espiritualmente, irmãos, com todo respeito, eu diria: tem 10 anos que eu venho
A igreja é a revelação de Deus. Eu não sei se eu vim 12 ou se vim 13. E eu costumo dizer aos irmãos, falar, ó, se você não vigiar e você vir pouco à igreja, eu de São Paulo vem mais que você. É ou não é? Por isso que eu sou membro da revelação. Quer fazer conta comigo? A gente faz. 13 vezes, eu vim uns 10 cultos cada vez que eu vim, 130 vezes, um cara que veio 130 vezes aqui, se não for membro, né? Sou membro. Amém, irmãos? Amém. Então, se Deus me dissesse que eu estaria pregando para mortos, eu diria. Diria com quem fala irmãos, diria com quem fala família, diria com quem fala companheiros, mas eu diria. Mas Deus não me falou, mandou pregar para morto, Deus mandou eu pregar para vivo aqui. Aleluia! Deus mandou pregar para você. E o Deus Jeová que gera vida, que diante dele, do trono dele, jorra um rio de vida. Ele é poderoso nesta noite para ressuscitar dentro do seu coração quem morreu para você. E nós precisamos, eu quero convidar você a fazer um pacto de novo. Aleluia. Um pacto de amizade, de lealdade, de companheirismo. Meus irmãos, ontem o Ari falou para mim, mas que cara feia é essa no culto? A minha cara feia não é desgosto. A minha cara feia é o peso da responsabilidade que me cabe. Eu não estou pregando, meus irmãos, aqui porque eu não estou. O que eu posso receber aqui? Ou o que eu vim buscar aqui que eu não tenho onde eu moro? Tem uma coisa que eu recebo aqui que é amor. Amor, às vezes, de um copo d'água, isso significa muito para mim. Eu poderia te dar 1000 exemplos aqui. 1000 exemplos do que eu tenho recebido aqui. Então eu não vim aqui com outro propósito. Eu vim aqui, meus irmãos, com a palavra de Deus no seu coração. Com a palavra de Deus, meus irmãos, eu falo com todo o respeito que eu posso ter. Eu venho, meus irmãos, com uma palavra de Deus para o ministério dessa igreja também. Eu venho, meus irmãos, com uma palavra de Deus para os obreiros desta casa. Meus irmãos, companheiros de púlpito, você precisa ressuscitar pessoas dentro do seu coração que morreram aí dentro. Você precisa deixar ela reviver para as relações. Você precisa deixar ela reviver para a relação. Porque enquanto ela estiver morta dentro do seu coração, as coisas continuarão sendo muito difíceis. As coisas continuarão sendo muito difíceis. Se você ressuscitar quem morreu dentro do seu coração, fique tranquilo, Davi se lembra já reinando. Ele se lembra e pergunta, tem alguém da casa de Saul ainda vive? Para que eu faça beneficência, bondade, para que eu ache de bondade a essa pessoa por amor a Jonatas. Porque lá atrás eu fiz uma aliança com Jonatas. Eu fiz uma aliança com Jonatas e eu disse que se eu morresse primeiro, ele ia cuidar da minha família. E se ele morresse primeiro, eu ia cuidar da família dele. É uma aliança. E deixa eu te falar uma coisa, se você não é de aliança, se você não é de acordo, eu falo com todo respeito, você não é de Jesus. Tem outra coisa, se você a sua aliança é só com Deus, aí era melhor não ser Jesus. Porque tem muita gente que vai muito bem com Deus. Tem muita gente que vai muito bem com Deus. Ricardo, o cara é crente, a mulher é crente, mas a aliança dela é só com Deus. Porque com as pessoas não vai bem. Com um companheiro de ministério não vai bem. Trabalhar com ele é uma coisa horrível. Aí essa pessoa é pior que um crente.
esportiva, quando você tem um companheiro lá, é você e ele e você, ou não? Entende que as relações de aliança são com as pessoas. E é quando você se relaciona com alguém, é que você mostra quem é Deus para você. Quando você dá a vida por alguém, é que você mostra que você reconhece que Jesus deu a vida por você e que você é parecidinho com Jesus. E é isso que eu quero convidar você a fazer essa noite. Eu vou falar uma coisa aqui de caso pensado, sabendo o que eu estou dizendo. 2019, meus irmãos, os irmãos foram muito bondosos comigo. Me trazeram na festa para pregar. Os irmãos foram bondosos demais comigo. Naquele ano tudo deu errado no meu trabalho. Eu não tinha dinheiro para colocar combustível para ir para o aeroporto. Eu liguei para os irmãos e eu sou fácil de chorar, e eu liguei chorando mais uma vez. Dizendo, irmãos, eu não tenho dessa vez. Eu tinha R$600 na conta, mas 14.400 negativo. Na época, meus irmãos, eu tinha uma dívida de dinheiro pego a juros fora do banco de quase 30 mil. FGTS, impostos, cartão. Eu preguei no dia 7, no dia 10 venci meu terceiro aluguel. Que ano difícil. E naquele ano os irmãos me trouxeram aqui e me deu ainda uma incumbência honrosa de trazer alguém de lá para pregar. E eu trouxe a minha prima, pastora Lidiane. Naquele dia, o Maxwell estava na calçada, foi um culto no palco, estava na calçada, e a irmã Cleide estava do lado do Maxwell. A pastora Lidiane não sabia quem era a irmã Cleide, e muito menos quem era Maxwell. E aí a pastora Lidiane falou, eu vejo uma aliança entre vocês dois. Eu vejo uma aliança, eu não sei quem vocês são, ou ela não sabia mesmo, ela ficou, não sabia, mas eu vejo uma aliança entre vocês. Por que eu estou citando isso? Porque a gente não pode fazer, veja, isso é uma aliança natural, de mãe com filho, o mais forte com o mais fraco. E às vezes aí, o mais fraco já deu bastante trabalho. Eu não estou falando ofendendo ninguém, mas não é verdade? Mas a aliança não foi quebrada. A aliança está lá, estabelecida, com cuidado, com amor, com carinho, com zelo, com entrega. Mas sabe qual é o problema? Se a minha aliança for só com a minha esposa, se a minha aliança aqui na Igreja da Revelação de Deus for só com o meu irmão Ari, porque todo mundo sabe aqui que eu venho aqui 13 vezes, primeiramente para abraçar o Ari, porque é meu irmão, porque deu a vida por mim em São Paulo, porque me sustentou em São Paulo, e é por isso que eu venho. Só que isso transbordou para uma outra questão. Eu sou tão apaixonado pelo Ari como sou pelos irmãos de verdade também. E aí quando vem alguém comigo, eu vou falando, tá vendo? Esse aí, ó, engordou 2 quilos, porque quando eu conheci o pijama dele só tinha uma lista. Teve uns igual o Silas que engordou um pouco mais de 2 quilos, e assim vai. Mas entende que você não pode ser aliançado só com quem te agrada. Você, como crente, como obreiro, não pode ser aliançado só com quem fala a sua língua. Porque o irmão que é diferente de você não é uma ameaça para você. Mefibosete não era uma ameaça para Davi. E é por isso que Davi chama, vem Mefibosete, você vai comer pão na minha mesa a partir de hoje. Quem é que senta na tua mesa? Quem é que você está disposto para fazer sentar na sua mesa? E eu não estou falando de comida, é sentido figurado. A quem você quer honrar? Vamos lá. Vem, irmão Geraldinho. Vem, meu querido. Há 3 coisas que precisam acontecer aqui hoje. Você precisa renovar uma aliança com Deus e fazer parte da família de Deus,
que isso aqui é sua família. E se você for para São Paulo, para Bahia, para o Ceará, para qualquer outro lugar, aonde você chegar, lá é sua família. E família a gente defende, família a gente protege. Eu ouvi meu pai dizer, eu fui criado no Capão Redondo e eu ouvi meu pai dizer desde menininho, desde que eu era menininho: se um dia um ladrão colocar uma arma na minha cabeça e estiver aqui na porta, eu vou dizer para ele: atira e atira rápido, porque aí dentro está a minha família. Eu me mudei para Osasco, e lá para colocar o carro na garagem é meio demorado. E todo dia que eu abro a porta, ou que eu abro o portão, ou eu volto, sempre está no meu coração: se alguém colocar um revólver em mim, eu falo: tu vai atirar. Tu vai atirar, porque aí dentro está meus filhos, aí dentro está minha esposa, aí dentro está a minha família. E família a gente defende, família a gente protege, e família a gente dá vida. E eu quero te convidar a fazer novamente o pacto que Jesus te chama para fazer aqui essa noite. Você vai fazer um pacto com Jesus, que você vai servir a igreja, que você vai amar a igreja, que você vai defender a igreja, que você vai proclamar o nome de Jesus. Você também precisa renovar o pacto do seu chamado. Não adianta, não adianta, não adianta, porque ninguém conseguiu fugir da presença de Deus. Ninguém conseguiu fugir e ser bem sucedido. Então nessa noite aqui nós vamos renovar o nosso pacto, que se Ele chamar, a gente obedece; se Ele mandar, a gente faz; se Ele pedir, a gente dá; se Ele, meus irmãos, nos levantar, a gente fala; se Ele mandar nos calar, a gente cala; se Ele mandar a gente sentar, a gente senta; mas se Ele chamar a gente para ir, nós vamos. E você precisa, meus irmãos, renovar um pacto com as pessoas que morreram dentro de você. Você precisa renovar um pacto com o ministério dessa igreja. Jesus está disposto a ser a parte mais forte desse pacto aí. Meu Deus! Vamos cantar? Vamos adorar Jesus? Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiando em frente ao mundo, a um pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta ao aflito nunca volta de Jesus. O meu segredo, homem de que pode
acredito na tua palavra. Eu acredito no teu poder que gera vida, vida, vida. Jeová de vida, Jeová de vida, Deus de vida, Deus de vida, gera vida aqui essa noite. Vida aqui essa noite, Jesus, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos cantar ainda. Dominado pelos homens, você e eu, levantado já está.